Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre projeto de pesquisa e seu processo de construção. Antes de começar a falar sobre o tema, só lembrando que todos os textos discutidos no Caderno de Resenhas encontram-se no meu blog. O link segue na descrição. É só acessá-lo e procurar o texto que você precisa. Então, projeto de pesquisa. Trata-se de um conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. Quais são as etapas de elaboração de um projeto de pesquisa? Elaboração do projeto de pesquisa, escolha do tema, revisão de literatura, justificativa, formulação do problema, determinação dos objetivos, metodologia, organização de cronograma, definição de recursos. B. Execução, coleta de dados, organização dos dados, análise e discussão dos resultados e conclusão. Apresentação dos resultados, artigos, monografias, teses, trabalho escolar, etc. O que significa um projeto de pesquisa? Trata-se da preparação para executar uma ação, tendo em vista a busca por uma resposta a um problema inicial. Trata-se de colocar em ação um plano racional, levando em consideração o planejamento, o detalhamento das ações e, ao mesmo tempo, todos os prós e os contras. Aspecto importante de um projeto de pesquisa. Toda pesquisa parte do geral para o problema específico. E quanto mais específico o trabalho for, mais objetividade ele terá. Tipos de pesquisa. São 3 os tipos. Pesquisa explicativa. Trata-se de explicar o problema a ser estudado. Ela procura buscar respostas em bases de dados coletados e estudos de campo implementados. E quais as razões dos fatos analisados. B. Pesquisa descritiva. É a pesquisa que descreve um determinado problema, usando técnicas padronizadas de coleta de dados. Exemplos: questionários, entrevistas, filmagens. Esses elementos ajudam a levantar e descrever informações sobre o determinado tema proposto. C. Pesquisa exploratória. Trata-se da pesquisa que irá explorar um determinado problema. Através de uma investigação profunda, estabelecer as diretrizes para resolvê-los. Pode ser organizado, levantamento bibliográfico e entrevistas com participantes assíduos dos problemas a serem investigados. Organização e estrutura do projeto de pesquisa. Sobre o tema e o título. Quando se começa um trabalho de pesquisa científica, o primeiro item a ser pensado é o tema que se deseja desenvolver. A partir do tema, é feita a delimitação do que precisa ter um sujeito e um objeto. O título tem que vir acompanhado ou não por subtítulo e difere do tema. Para resumir-se, tem-se o seguinte parecer: o tema sofre um processo de delimitação e especificação para torná-lo viável à realização da pesquisa. E o título sintetiza o conteúdo da mesma. Sobre os objetivos. Para quê? Onde a pesquisa quer chegar. Então, o objetivo geral. Os objetivos estão relacionados com o conteúdo dos fenômenos e das ideias a serem estudadas. Os objetivos estão vinculados com o significado da tese proposta pelo projeto. Deve iniciar com o verbo de ação. Objetivos específicos. Os objetivos específicos possuem funções intermediárias e de instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares. Exemplos aplicáveis aos objetivos. Quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer, verbos: apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar. B. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, concluir, deduzir, determinar, diferenciar, interpretar, localizar e reafirmar. C. Quando a pesquisa tem o objetivo de aplicar,
desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar e melhorar. Quando a pesquisa tem o objetivo de analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar e experimentar. Quando a pesquisa tem o objetivo de sintetizar, compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir e sintetizar. Quando a pesquisa tem o objetivo de avaliar, argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar. A justificativa do projeto. Por que estudar esse tema? A justificativa é um dos elementos mais importantes de um projeto de pesquisa, porque é através dele que a pesquisa será aceita pela entidade ou pessoas que irão financiá-la. A justificativa consiste em uma breve exposição das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática, que tornam importante a realização da pesquisa. Na justificativa deve-se enfatizar o estágio em que se encontra a teoria que dão suporte ao tema estudado, as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer, confirmação geral, confirmação na sociedade em particular em que se insere a pesquisa e a especificação para casos particulares. A importância do tema do ponto de vista geral, possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto, descoberta de soluções para casos gerais e ou particulares. Formulação do problema. A formulação do problema está ligada ao tema de estudo. Através dele, expõe-se a dificuldade com a qual se defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa. Para ser válido um determinado problema de pesquisa, deve passar pelo crivo das seguintes questões. Hipóteses. As hipóteses são formuladas com base em respostas provisórias aos problemas. Elas são formuladas na tentativa de explicar o problema. Como resposta e explicação provisória, relaciona-se duas ou mais variáveis do problema levantado. Deve ser testável e responder ao problema. Serve de guia na pesquisa para verificar sua validade. Método de pesquisa. É o conjunto de processos ou operações mentais que se deve empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Tipos de pesquisa. Pesquisa básica. Objetivo é gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. É feita para aumentar o conhecimento sobre algum assunto sem que se tenha na pesquisa uma aplicação imediata. Aplica o conhecimento pelo conhecimento. Busca o conhecimento para a difusão deste na comunidade. Pesquisa aplicada. Objetivo é gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Objetivo é gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas, objetivos específicos. É realizada com o objetivo de obter conhecimento que será usado a curto ou médio prazo. É uma investigação original concebida pelo interesse em adquirir novos conhecimentos. É realizada ou para determinar os possíveis usos para as descobertas da pesquisa básica ou para definir novos métodos ou maneira de alcançar um certo objetivo específico e pré-determinado. Envolve conhecimento disponível e sua ampliação. Aplica o conhecimento visando utilidade econômica e social. Busca o conhecimento pela apropriação do know-how e ou patentes. Pesquisa quantitativa. Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente da correlação, análise de regressão. Pesquisa qualitativa. Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,
Isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de técnicas estatísticas. Pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionários e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. Pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão ou porquê das coisas, quando realizada. Pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos e periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet. Só lembrando que existe um vídeo anterior, eu falo sobre revisão de literatura, é nesse contexto que a revisão de literatura entra. Pesquisa documental, quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. Pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Levantamento, quando a pesquisa envolve a interrogação direta de pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Estudo de caso, quando envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Pesquisa pós-fato, quando o experimento se realiza após os fatos ocorridos. Pesquisa-ação, quando concebida a realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Pesquisa participante, quando se desenvolve a partir da interação entre membros das situações investigadas. Então, só para a gente contextualizar aqui, a construção do projeto de pesquisa envolve 7 fases. Tá? Introdução, justificativa, objetivo, metodologia, referencial teórico, cronograma e referências bibliográficas. Tá? Ou somente referências, né? Porque o bibliográficas hoje entrou aí, né? Que a palavra bíblia vem de livros, né? E nós não trabalhamos apenas com livros, tem artigos e outros, ou teses, dissertações e outros tipos de materiais. Tá ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá um like. Vamos em frente. Grande abraço a todos e até mais.